Nesse vídeo, veremos as novidades do Imagine Studio 3.6. As novas ferramentas foram agrupadas em 11 itens. Vamos a eles. Item 1. Miniaturas dos templates existentes na documentação. Agora, o gerador de documentações possui à esquerda uma lista com miniaturas dos templates existentes na documentação selecionada. Para acessar a página do template, basta clicar na miniatura. Vejamos. À esquerda, vemos todos os templates que estão nesta documentação. Para acessar o template, basta clicar na miniatura. Item 2. Criação de documentação com arrasto. Agora é possível gerar documentações arrastando as imagens de interesse. Veja como é fácil. Basta clicar neste botão, presente em todos os painéis do canto superior direito, e arrastar. O botão de arrasto clicado representa a imagem axial. Veja que a tela de geração de documentações apareceu após eu iniciar o arrasto. Prosseguindo o arrasto, selecionarei este frame. Veja que, ao arrastar esta primeira imagem para a documentação vazia, o software gerou automaticamente cabeçalho, textos e logotipo. Agora arrastaremos a imagem panorâmica. Vamos à perspectiva para sagitais. Incluiremos a imagem panorâmica ao template de outra forma. Ao invés de arrastar, daremos 2 cliques nesse botão. Veja que a imagem panorâmica foi imediatamente colocada no frame panorâmica presente na documentação. Portanto, existem 2 formas distintas de trabalhar. Uma é segurar e arrastar o botão correspondente ao arrasto. A outra forma é dar 2 cliques no botão. Quando damos 2 cliques, o sistema se encarrega de colocar automaticamente a imagem no frame mais apropriado. Também podemos arrastar a imagem de interesse para o banco de dados, para armazenamento. Esta ação é similar à da máquina fotográfica. Veja, segurei no botão de arrasto, arrastei, e veja que a imagem axial foi armazenada no banco de dados. Por fim, é possível arrastar a imagem do banco de dados para a documentação. Veja, segurei a imagem, arrastei até o frame correspondente. A imagem axial foi substituída. Item 3. Manutenção de anotações após alteração dos parasagitais. Ao alterar uma propriedade dos cortes parasagitais, como, por exemplo, largura do corte ou número de colunas, textos, setas e medidas são reposicionados automaticamente. Veja, temos parasagitais configurados para 6 colunas, colocaremos 4 colunas. Veja que, após a modificação, as anotações permaneceram no corte de número 4. Item 4. Novas configurações em frames e documentações. Existem 2 novas propriedades nos frames que facilitarão o processo de gerar documentações. Uma delas é redimensionar imagem para preencher todo o frame. Esta propriedade faz com que, ao arrastar a imagem para um frame, a imagem sempre é redimensionada para caber no frame. A outra propriedade é abrir tela de edição de imagem. Esta propriedade marcada faz com que, ao arrastar a imagem para um frame, sempre a tela de edição é aberta. Vamos ver na prática. O frame axial deste template está marcado para redimensionar a imagem. O frame panorâmica está marcado para abrir tela de edição. Vamos fazer o teste. Agora, ao arrastar para o frame axial, veja que a tela de edição de imagem do axial não abriu. Fazendo o mesmo processo para a tela panorâmica, veja que a tela de edição abriu. Agora veremos as novas
propriedades da documentação. Na documentação, passa a ser possível definir quantas colunas e a largura dos cortes parassagitais que estarão nessa documentação. Também é possível definir que estas propriedades sejam aplicadas automaticamente. Vejamos na prática. Ao arrastar as imagens parassagitais para a documentação, note que antes de arrastar, estas parassagitais estão com 6 colunas. Após arrastar, veja que os cortes parassagitais passarão a estar configurados em 4 colunas, como está definido nas propriedades desta documentação. Veja também que o corte passou a ter 50 milímetros de largura e que se adequou perfeitamente ao espaço disponível. Item 5. Novo modo de criar textos. Agora é possível criar textos com o mouse. Marcando esta opção, para criar o texto, basta clicar com o botão esquerdo do mouse na região em que o texto deverá ser criado. Veja, selecionamos o texto desejado e clicaremos nas posições desejadas. Veja que basta clicar para a inserção do texto. Esse novo processo dá bastante agilidade na inserção de textos. Item 6. Abertura rápida de Daikon. Se arrastarmos uma pasta com arquivos Daikon para o ícone do Imagine Studio, o projeto será aberto sem passar pela tela de previsão. Veja. Veja que o ato de arrastar e soltar já inicializa o processo de carregamento das imagens. Veja que o exame foi aberto. Uma outra forma de carregamento rápido agora, sem passar pela tela de previsão, é através do item de menu Arquivo, Novo Projeto sem previsão. Selecionamos a pasta com os arquivos Daikon e o carregamento é feito. Item 7. Perfis de configurações automáticos. Através desta tela, podemos configurar brilho, contraste e filtros de acordo com o Daikon importado. As configurações são definidas especificamente para cada painel. Veja que para cada painel, definimos um ajuste de brilho e contraste e um ajuste de filtros específico. Para o painel 3D, definimos o nível de contorno e o mapa de cores. Podemos também definir filtros. Após configurarmos, na próxima vez que importarmos um Daikon com as características acima, serão aplicados os valores configurados de forma automática. Podemos configurar mais perfis e definir um padrão. O padrão será o valor aplicado para o Daikon, sempre que for aberto. Os outros perfis poderão ser aplicados a qualquer momento. Deverão ser aplicados manualmente. Vejamos na prática. Abriremos a tomografia de um paciente feito nesse equipamento. Após a abertura, o software identificou que se tratava de um Daikon daquele equipamento, relembrando Soredex, o software fez a identificação e automaticamente fez a aplicação destas propriedades automaticamente ao projeto aberto. Item 8. Aprimoramento no funcionamento das anotações. Agora, as setas podem ser alteradas de posição por meio de movimentação das extremidades. Veja. Setas e medidas podem ser arrastadas clicando-se no centro. Ainda com relação às setas, podemos configurá-las de outra forma, preenchendo suas extremidades. Veja, outro novo recurso é a possibilidade de, nos cortes ampliados, a manipulação de setas. Veja. Agora, os textos
com cliques de mouse, podem ser inseridos no corte para sagital ampliado. Veja. Item 9, configuração de brilho e contraste por painel. Agora, podemos alterar os níveis de brilho e contraste separadamente por painel. Estes valores por painel passam a ser também armazenados nos presets. Item 10, captura de projeções fora da área do exame. Em algumas situações, as projeções parasagitais ficam fora do exame na imagem axial, como neste exemplo. Agora, o software reconhece estas regiões e faz a captura automaticamente. Veja. Neste caso, arrastaremos esta imagem para a documentação. Veja que o software expandiu a área de aquisição para a captura da região de interesse. Por fim, agrupamos outras melhorias no software neste último item. O primeiro aprimoramento deste item é a correção do problema das anotações no MPR oblíquo, que em algumas situações tinha o último caractere cortado. Normalmente, o problema acontecia para caracteres numéricos. Por exemplo, o 1 aparecia cortado. Veja que está resolvido. Uma outra melhoria é, ao fim da angulação dos planos, passou a ser criada uma nova reconstrução. Veja, quando confirmamos, a nova reconstrução é criada, não interferindo na reconstrução anterior que estava selecionada. Um outro aprimoramento é o seguinte: ao salvar, imprimir ou transferir uma documentação para o EasyDoc, as páginas não utilizadas são descartadas automaticamente. Veja neste exemplo. Temos uma documentação cujo template 1 está com imagens, o template 2 está com imagens, o 3 não está com imagens e o 4 está com imagens. Quando armazenamos no banco de dados esta documentação, a imagem vazia não é salvada. Se enviássemos para impressão, a imagem vazia não seria impressa, ou mesmo se enviássemos para o EasyDoc, através desta ferramenta, a imagem não seria enviada. Veremos agora outra melhoria. Normalmente, após adicionarmos um marcador, aparece imediatamente a tela de texto para inclusão, como neste exemplo. Inserimos um marcador, veja que a tela de texto aparece imediatamente. Agora, é possível configurar o software para que o texto não seja adicionado automaticamente após a inserção do marcador. Assim, é possível adicionar marcadores sucessivamente. Veja, configuraremos esta opção aqui, desmarcaremos a opção adicionar texto após o marcador e pronto. Agora você pode adicionar sucessivamente os marcadores, sem adição do texto. Outra melhoria é o menu que permite gerenciar as documentações sem a necessidade de acessar a ferramenta tradicional de criação de documentações e templates. Veja que no gerador de documentações, agora existe este menu. Aqui podemos adicionar páginas ou salvar as modificações feitas nas documentações. Por exemplo, se eu vier aqui e alterar o percentual da panorâmica para 50, eu posso clicar em salvar documentação, que esta mudança será incorporada definitivamente a essa documentação, sem a necessidade de acessarmos o gerenciador de documentações. Por fim, temos esta nova opção no gerador de documentações que permite que vejamos um grid para um posicionamento melhor dos frames. Esta opção também está presente no gerenciador de documentações.